Estão me ouvindo agora, irmãos? Acho que está melhor, né? Bom, me deem um retorno, por favor. Agradeço também aos irmãos que estão nos acompanhando. Melhorou agora, queridos? Eu acho que agora melhorou, tá? Vocês me deem um retorno, por favor. Então, o grande ponto é que essas pessoas saem do sistema católico protestante, como eu costumo dizer, e infelizmente não se atém ao ensino de tantas outras pessoas e tantos outros irmãos com boa vontade que querem fazer techuvá. A isso eu chamo de egoísmo. Então existe um grande egoísmo dentro do judaísmo messiânico e também do judaísmo nazareno, porque muitas pessoas, ou elas se engrandecem, tornando-se egoístas, ou elas não têm o interesse de ensino, não têm interesse de ajuda, o que vai frontalmente contra a mensagem de Yeshua HaMashiach do Ide e Fazei discípulos de Matitiyahu 28:19. Este é o ponto. Então o nosso trabalho aqui é um trabalho para ajudar aos irmãos. E em ajudando a todos vós, e em sabendo que há pessoas que estão recentemente, né, saindo do sistema católico protestante, hoje nós preparamos um podcast, um estudo especial. Então vamos lá, mensagem 84 do podcast Canal Fábio Pires, no dia 25/12, com o tema A Fidelidade ao Eterno, em Atos, capítulo 5, versos 29 a 32. Então você está acompanhando esta mensagem, você que acompanhou toda essa semana as nossas mensagens, hoje é a última semana, a última mensagem da semana sobre fidelidade ao Eterno, e nós estamos trabalhando essa fidelidade, em ajudando os irmãos a desenvolver esta fidelidade. Fidelidade essa que precisa ser tratada com disciplina, com perseverança. E aí, o outro lado, as pessoas que fazem teshuvá, as pessoas que estão trabalhando na teshuvá, infelizmente, não estão tendo disciplina, a perseverança necessárias. Então, a gente está chamando as pessoas para essa disciplina, chamando as pessoas para essa perseverança. Então nós estamos fazendo o nosso trabalho do dia 25/12 com a nossa mensagem típica do podcast. Esperamos que ela possa abençoar a vida de todos os irmãos. Já agradecemos àqueles que estão se manifestando aqui no YouTube, no canal Fábio Pires do YouTube, dentro do nosso podcast diário, com mais uma mensagem muitíssimo especial. E essa mensagem, certamente, ela vai trazer elucidações, ela vai, creio eu, vai esclarecer muitos pontos para os irmãos. E nessa mensagem, com o tema Fidelidade ao Eterno, em Atos 5, 29 e 32, nós vamos retratar dois pontos. Nós vamos retratar a origem da celebração chamada Natal, mas, em primeiro lugar, nós vamos tratar a fidelidade de Shemeon Kefa na pregação da mensagem de Yeshua HaMashiach perante ao Sanhedrin, perante ao Sinédrio, perante aos homens religiosos daquela época, algo que muitos membros da Teshuvá já se esqueceram, lamentavelmente falando. Obrigado aos irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que estão se manifestando. Como esse é um podcast, eu não costumo mencionar, como eu sempre falo, né? Eu não costumo mencionar os nomes dos irmãos, tá, queridos? Mas a gente agradece, porque nas lives a gente menciona, né? A live um pouquinho mais longa. Mas a gente agradece mesmo a todos que estão conosco, a gente agradece as pessoas que, né, que acompanham esse trabalho desde o dia 13/7, desde julho,
E hoje, nesse trabalho especial, eu tenho certeza que muitos irmãos passaram por problemas na noite de ontem e estão passando por problemas no dia de hoje. Nós já deixamos uma mensagem importante nos nossos grupos lá de WhatsApp, principalmente no grupo Estudos Origens Hebraicas do WhatsApp e também no grupo Estudos Origens Hebraicas do Telegram. Se você quiser participar conosco, fique à vontade, envie um e-mail para fabio73b@gmail.com e ao enviar esse e-mail você estará participando com perguntas, com elucidações. Nós teremos o maior prazer em responder aos irmãos e você pode deixar as suas informações que nós vamos adicionar você no grupo Estudos Origens Hebraicas, se você desejar tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Bom, nós vamos fazer a nossa brachá de leitura da Brit Hadashah, a nossa bênção da leitura do Novo Testamento. Eu já fiz em hebraico, vou fazer em português. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos desse Yeshua, o teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor. E que nos deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, Adonai, que concedes salvação em Yeshua, o Mashiach. Se você tem a sua Bíblia, é fundamental que você tenha a sua Bíblia para acompanhar esse trabalho. Lembrem-se, reverência é importantíssima, disciplina, um trabalho que precisa ser acompanhado com a Bíblia, senão não é um trabalho que você vai poder se concentrar, mesmo que você tenha um aplicativo. Agora, se você estiver fazendo alguma outra coisa, aí também nós entendemos, mas se bem que a tua atenção pode ser desviada para outras coisas que você esteja fazendo. Mas Baruch Hashem, que essa mensagem seja absorvida da melhor maneira possível. Atos 5:29, dentro do livro de Atos dos Emissários, ou mais conhecido como Atos dos Apóstolos, aqueles que pregavam a palavra de Mashiach, usavam o nome de Mashiach, já estavam sendo perseguidos. São as mesmas perseguições que acontecem em vários países da Ásia, as mesmas perseguições que levaram muitos à morte ao longo aí dos últimos, pelo menos, 15 séculos, e também levaram à morte causada pela Igreja Católica Apostólica Romana daqueles que não queriam se submeter às suas sanções, aos seus dogmas. Nós também fizemos estudos sobre isso dentro do nosso podcast. Eu gostaria de deixar aqui claro, irmãos, que esse trabalho não tem intuito de ofender, denegrir a fé de ninguém, apenas de tratar num conceito histórico e fazendo o uso do artigo 5º da Constituição do livre pensamento. Tá? Isso é muito importante. Respeitamos a todos aqueles que têm outros credos, sejam católicos ou sejam protestantes ou sejam pessoas de credos de religiões esotéricas, espiritualistas também, nós respeitamos a todos, mas aqui nós temos um compromisso com a verdade das Escrituras, que muitos até dizem crer, mas que não a praticam. Então, crer é uma coisa, praticar é outra. Crer e praticar já é aquilo que é aprazível, que é a vontade do Eterno, que muitos se esqueceram. E o trecho de Atos 5:29 retrata o ponto onde os que serviam ao Eterno através do testemunho de Yeshua, os Talmidim e outras pessoas também, que foram tocadas pelo testemunho de Yeshua, se viram numa situação muito difícil, que era a perseguição aos que professavam o testemunho de Mashiach, da seita Haderech, que chamavam de seita, né, da seita do caminho. E em sendo assim, irmãos, a gente sabe que o nome de Yeshua, em sendo odiado, ele traz, e traz até hoje, problemas seríssimos em vários países, né?
ah, países como a Síria, como o Líbano, como o Egito, China, Índia, Paquistão. Então, os missionários lá, nesses países, eles são mortos. Os cristãos presentes nesses países são mortos. Burma, Iêmen, há problemas na Rússia também, sempre houve problemas severíssimos por causa do comunismo na Rússia, nos países da cortina de ferro e assim por diante. E hoje nós estamos da melhor maneira possível num país dito livre, mas que já está sofrendo os ditames aí dessa mudança espiritual, justamente para a nova era de Aquários que se iniciou, né, recentemente, que é, como nós sabemos, a abertura para a vinda do líder, do Maitreya, que é pregado pelas religiões esotéricas, tão pregado nos anos 60 e 70. Ainda nessa semana eu fiz um comentário numa rede social falando do movimento hippie das drogas. Simplesmente as pessoas ávidas na ofensa e nos xingamentos fizeram aquilo que é o normal delas fazerem, né? E em meio a isso a gente fica pensando, né? Se isso existe dentro das redes sociais, né? Pior era lá com os Talmidim de Yeshua. Se você abrir agora a tua Brit Hadashah em Atos dos Emissários ou Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 25, já fizemos a Brahá, a partir do 25, tá, queridos? Um pouquinho antes. Então chegou alguém e falou-lhes: ouçam, os homens que vocês ordenaram que fossem postos na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. O capitão e seus soldados foram até lá e os trouxeram, mas sem o uso da força, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Eles os conduziram ao Sanedrim, onde Kohen Hagadol perguntou-lhes: nós lhes demos ordens expressas para não ensinarem neste nome. Mas vejam, vocês encheram Jerusalém com seu ensino e, além disso, estão determinados a nos tornar responsáveis pela morte deste homem. A preocupação dos Kohanim, dos Kohanim ilegítimos que participavam lá de Jerusalém, era com terem o nome deles associado à morte de Yeshua HaMashiach. A preocupação deles era que o nome deles não fosse manchado. Quer dizer, já fizeram a coisa errada, condenaram um homem inocente à morte, deram-lhe um julgamento injusto, porque esse julgamento já passou por 4 fases só no século XX. Agora, se não me engano, no século XXI houve a última fase do julgamento de Yeshua, onde Yeshua foi atestado como inocente. Finalmente, 2000 anos depois, para quem não sabe, existem registros históricos documentados do julgamento de Yeshua no século XX e no século XXI agora, onde ele é colocado como inocente. Ele já tinha sido colocado como inocente antes. Bendito seja o Eterno que faz a sua justiça. Atos 5, 29. Kefá e os outros emissários responderam: devemos obedecer ao Eterno, não aos homens. O Elohim de nossos pais ressuscitou Yeshua, a quem vocês mataram, pendurando-os em uma estaca. O Eterno exaltou este homem, colocando-o à sua direita, como governante e salvador, para dar a Israel a capacidade de fazer teshuvá e ter os pecados perdoados. Nós somos testemunhas destas coisas, como também o é o Ruach HaKodesh, que o Eterno concedeu aos que lhe obedecem. Bendito seja o Eterno por isso. Aí vem no 33, para quem tem curiosidade, ao ouvir isso, os membros do Sanhedrin ficaram furiosos e queriam matar os emissários, como sempre. Quem não tem argumentos, nós vamos fornecer os argumentos agora, inclusive da festa de Natal, para você que de repente celebrou ontem, para que você possa se arrepender e não continuar nessa prática. Aqueles que não têm argumentos e que até sabem
das verdades do paganismo de várias celebrações religiosas, mas que não servem ao Eterno através da sua vontade, de cumprimento da sua vontade, como Shimeon Kefa servia, porque eu vou repetir o que ele colocou. Devemos obedecer ao Eterno, não aos homens. Na tradução da João Ferreira de Almeida diz: mais vale obedecer a Deus do que a vontade dos homens. Interessante isso, que muitos têm este conhecimento, mas não evidenciam este conhecimento, porque para muitas pessoas as palavras são frias. Se o movimento evangélico protestante, católico protestante, diz que a letra mata e usa muito isso e usa no sentido errado, dizendo que a Torá mata, que o estudo da Torá mata, por exemplo, e a prática da Torá mata, sendo que em Salmo 1, Terrilim 1 diz: meditarei na tua lei de dia e de noite, que é a nossa obrigação. Aqui Shimeon Kefa está dizendo que mais vale obedecer ao Eterno. Então eles não estavam se importando se eles viessem a perecer pela pregação do testemunho de Yeshua HaMashiach, e pelo seu nome, milagres estavam ainda ocorrendo. E as pessoas não conseguem perceber isso. E as pessoas não conseguem perceber que a mesma ênfase espiritual que era dada naquela época, baseada na fidelidade, que foi a mesma ênfase espiritual da fidelidade que se basearam os profetas do Tanar, que foi a mesma ênfase que Ezra Hassofer, Ezra o escriba, se baseou para que pudesse voltar, sendo movido pelo Espírito do Eterno, voltar a estudo, à prática da Torá, dentro de Israel, de que a mesma fidelidade que Yeshua teve no seu ministério de 3 anos e meio, praticamente, em não ceder às ameaças, porque ele era constantemente ameaçado, de que a mesma fidelidade espiritual que as pessoas, os servos de Yeshua tiveram, deveria ser a mesma fidelidade espiritual que nós deveríamos ter hoje. Então nós precisamos desenvolver isso, irmãos. Isso é fundamental. Agora, se você acha que certas palavras, como essa de Atos dos Emissários 5:29, são apenas palavras, aquilo foi válido para aquela época, eles eram infiéis, olha como eles eram fiéis, como eles eram intrépidos, como eles não cediam às ameaças, de que aquela mesma fidelidade deve ser hoje e estar dentro da tua vida, deve estar dentro dos nossos corações. Devemos repetir o exemplo dos Talmidim. Nós devemos repetir, irmãos, a mesma atitude. Só que isso não acontece. Como eu disse no início do estudo, ou as pessoas se fecham nas suas congregações a descobrir o judaísmo messiânico, descobrir o judaísmo nazareno. Agora eu vou ficar dentro da minha congregação, dentro da minha casa, estudando o Talmud, estudando a Torá incessantemente, em primeiro lugar, estudando as outras obras. Agora eu sou um homem, uma pessoa espiritual. E se esquecem de ajudar os outros. E se esquecem de estender a mão. Seja presencialmente, ou seja através de um trabalho desse como nós estamos fazendo agora. Não são todos, claro que não. Há muitos irmãos fazendo um trabalho maravilhoso. Querem que eu cite? Eu vou citar 4. Neemias Gomes faz um trabalho maravilhoso no canal Verdade Revelada. O Tzadok Ben Derech faz um trabalho fantástico no Bnei Or. Nosso irmão Felipe Cunha, no canal Roche Felipe Cunha Oficial, faz um excelente trabalho.
e o nosso irmão Moré Marlon Ricardo no grupo Raízes Hebraicas da Fé. Para citar esses 4, há poucos outros que fazem. É minoria, tá, irmãos? Agora, os outros fazem, e que eu tenho percebido, para um cumprimento institucional. Vamos aqui falar da Paraxá, vamos aqui passar as informações, pronto, não se aprofunda mais nisso. Onde está o compromisso das pessoas? Onde está você, líder, que tem uma liderança dentro de uma congregação judaico-messiânica ou judaico-nazarena? E quero também incluir o trabalho do nosso irmão Moré Gleidson Ferreira, do Judaísmo Nazareno SP. Então, esses 5 trabalhos que eu comentei, não pensem, irmãos, que são pessoas perfeitas, ok? Não existe perfeição. São seres humanos que passam por suas aflições, que passam por seus problemas e que também erram. Todos nós somos pessoas que erramos, por isso não depositem a emuná em nós. Não façam de nós ídolos, como muito tem sido feito no YouTube. Eu não sou youtuber, não gosto desse termo. É um termo pejorativo, inclusive. Isso aí é para as pessoas que aliciam jovens, mentalmente, psicologicamente falando, que levam jovens para o mundanismo, para a música profana, para o consumismo, para se comportarem como animais. Isso é para essas pessoas. Nós somos aqui propagadores da emuná do Eterno. E eu me coloco como o primeiro a ser corrigido pelo Eterno pelos meus erros e pelos meus pecados. Nós temos um centro de estudos, é o centro de estudos da Torá Derech Zahav, mas eu nem fico falando sobre isso, porque eu não dependo de instituição. Nosso centro de estudos ele existe como nome, nós vamos voltar a fazer estudos em janeiro, se o Eterno permitir. Mas aqui ninguém fica divulgando. Aqui você não vê um comercial passando no nosso trabalho. Aqui o nosso foco é objetivo. Teshuvah. Vamos falar sobre o judaísmo de Yeshua. Vamos falar sobre a doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. Vamos falar de cumprimento de Torá. Vamos falar de aspectos históricos. Vamos falar sobre o teu arrependimento e a tua mudança de vida. Ponto. Então, meus irmãos, se você crê verdadeiramente nas palavras que são colocadas, se você já crê nas palavras dos profetas e crê nesse trecho que nós estamos lendo, então que isso possa impactar a tua vida para que você possa aumentar a tua fidelidade para com o Eterno. Primeira parte, fidelidade com o Eterno. Através da leitura de Atos dos Emissários, capítulo 5, de 29 a 32, começando pela leitura do 25. Ser fiel com o Eterno é fazer teshuvah. Ser fiel com o Eterno é não ceder para as coisas deste mundo. É não ceder para costumes, para práticas religiosas e nem tradições religiosas de festas pagãs. Fechamos essa primeira parte. Vamos abrir agora a segunda parte. E o nosso tema hoje nesse estudo é a fidelidade ao Eterno em Atos, capítulo 5, versos 29 a 32. Bem, gostaria que vocês soubessem um tema de inúmeros, de centenas, eu vou dizer só um tema que vai deixar vocês escandalizados a respeito da Igreja Católica Apostólica Romana. O que era a Igreja Católica Apostólica Romana? E ela que se diz detentora da palavra de Deus, da palavra do Eterno, como eles dizem, da palavra de Deus, detentora, inclusive, da Bíblia, detentora de todos os escritos, como se homens israelitas que foram perseguidos, inclusive, não já estivessem escrito, como se o Tanar israelita, o Tanar judaico, vamos colocar assim, já não existisse antes da Icar se apropriar e chamar de sua aquilo que nunca foi dela, se apropriando das cartas da Brit Hadashah, que eles chamam de Novo Testamento num termo pejorativo, como se fosse dela, sendo que homens judeus escreveram essas cartas, e não pertence a ela.
ela se colocando no posto e o seu líder se colocando como homem, o único representante do Eterno na face da terra. Mentira. Essa é a maior mentira contada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E eu costumo dizer que se todo católico soubesse da sua história, da história da igreja a qual eles confessam, eles deixariam de ser católicos e voltariam verdadeiramente para a prática das Escrituras, porque o catolicismo, perdão, a religião de Flávio Constantino, já antes dos pais da igreja, né, dos pais da igreja católica, Tertuliano, Marcião, Crisóstomo, Inácio de Antioquia, já eram homens que denegriram os ensinos, os estudos, as cartas de Shaul HaShaliach, já vieram com a doutrina contra o povo judeu, contra o povo de Israel, quebraram as práticas, ajudaram a quebrar as práticas judaicas, mudaram as festas, impediram as pessoas de cumprirem um Shabat. Eu estou falando isso no século II, século III, até com o famigerado Concílio de Nicéia, na formação da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi, aí sim, por Flávio Constantino, e que foi depois sedimentada com o imperador Teodósio. Não adianta as pessoas, aí, de repente, os certos estudiosos, até de outros canais, falarem, não, porque as pessoas falam de Flávio Constantino, ele começou tudo praticamente. Quem consumiu foi Teodósio. E daí, irmãos, qual é a diferença? Ambos tinham o mesmo espírito, que era retirar a originalidade das escrituras e forçar as pessoas a, por exemplo, ter práticas impuras, como comer carne de porco. Na Idade Média, a Igreja Católica forçava os judeus a se tornarem cristãos num banquete de comidas impuras, porque se não comessem, eles morreriam. Isso a maioria dos católicos não sabe, infelizmente, porque se soubesse, se escandalizariam e talvez alguns se retirariam, como muitos têm se retirado. Eu fui um exemplo, né, e comecei a me techuvá dentro de uma igreja protestante, graças ao Eterno. Sim, a nossa techuvá começa dentro do protestantismo, mas hoje nós estamos subindo um novo nível, subindo um degrau. Mas temos que subir esse degrau com responsabilidade e com fidelidade por aquilo que se faz. Que é este o tema. É a fidelidade para com o Eterno faz parte do nosso crescimento espiritual. Como você vai querer crescer espiritualmente se você participa de rituais pagãos, de festas pagãs, ou de práticas contra a Torá? Tudo isso representa o pecado. São as maneiras diferentes de se pecar. E estar numa celebração pagã também é uma maneira de se pecar. Mensagem número 84 do podcast Canal Fábio Pires, de 25/12, é uma mensagem especial. E iniciamos com a primeira parte sobre Atos 5:29. Nossa mensagem será mais longa hoje. E nós vamos falar agora da segunda parte, muitíssimo importante também. E dentro dessa segunda parte, tratar aquilo que o Papa Gregório escreveu a Agostinho. Agostinho foi o primeiro missionário às Ilhas Britânicas. Isso foi em 597 da nossa Era Comum. Nas Ilhas Britânicas predominava a religião celta, dos druidas. A doutrina celta, ela influenciou a religião Wicca. Existem muitos adeptos da religião Wicca na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né? Eu falo Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. E chegando os romanos, o Império Romano naquela região, uma região de muita folga, né, como a gente fala em inglês, muita neblina, né? Hoje nem tanta neblina, porque as condições climáticas foram alteradas, mas naquela época era um pântano gigantesco nas Ilhas Britânicas.
Os romanos tiveram um problema seríssimo, né, de fazerem o seu poder, o seu domínio naquelas terras. Mas, fora do contexto histórico, estamos falando de 597 da nossa era. Estamos falando do século VI. Disse o Papa Gregório para Agostinho: não, abre aspas, não destrua os templos dos deuses ingleses. Mude-os para igrejas cristãs. Não proíba seus costumes inofensivos, que têm sido associados a outras religiões. Consagre-os ao uso cristão. Fecha aspas. Assim, Roma manteve uma forma pagã para o Natal, mas não conseguiu restringir o seu espírito pagão, que existe até os dias de hoje. E, infelizmente, o protestantismo herdou esta maldição de Roma. Todos herdaram? Não. Aí nós vamos usar o bom senso. Há pessoas de muito bom senso dentro do protestantismo que sabem de todos esses problemas. Então há pessoas, não o sistema. O sistema ele é caracterizado de uma forma, pessoas são caracterizadas de outra forma. Há pessoas que têm a consciência de que não devem se misturar com o paganismo romano, mas a maioria desse sistema, querem exemplos? Vamos lá, Martin Lutero, era pró-árvore de Natal. Diz-se em muitas pesquisas, né, em muitos relatos, perdão, de que ele colocou, ele motivou, e eu já vi, inclusive, não trouxe aqui o textos de Martin Luther, motivando a colocação de árvores de Natal nas igrejas, dentro das igrejas. Eu participei de uma igreja que todo o Natal, ela colocava a árvore de Natal, a árvore de Asherá, como colocado em Irmiarro, número 10, capítulo 10, onde o Eterno proíbe que se coloque postes ídolos em Israel, copiando os costumes das nações. Onde uma profetisa de uma determinada denominação cristã que guarda o sábado também era pró-árvore de Natal dentro das igrejas. Está registrado também. O que nós vamos fazer, irmãos, mediante essas informações? Pois bem, eu digo que nós devemos fazer mediante essas informações. Agora estou falando com você, que está nos acompanhando, que é cristão, e que precisa realmente fazer uma escolha. E aqui nós estamos para reflexão, para um trabalho de elucidação. Se vós quereis seguir isso, Baruch Hashem. Se não, também tem a mesma liberdade. Se retirar desse sistema. E ao se retirar desse sistema, você não está se retirando da presença do Eterno. Muito pelo contrário. Ao voltar, ao fazer o retorno nas Escrituras, você está dando um passo de fidelidade para com o Eterno. Era essa mesma fidelidade que Shemeon Kefa tinha, tendo andado com Yeshua, tendo presenciado os milagres de Yeshua, tendo presenciado a pregação e as palavras de Yeshua. Ele não ia voltar atrás e não era membro do Sinédrio, não era Kohen, não era sacerdote que iria influenciá-lo a voltar atrás. Não era dinheiro, não era posição, status. Ele era um homem fiel, irmãos. E em sendo um homem fiel, em trabalhando a sua fidelidade, ele estava atrelado à vontade de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, que é essa mesma fidelidade que muitos judeus hoje deveriam ter e não têm.
Só os mais religiosos, que são a minoria, diga-se de passagem, inclusive no Brasil. Então, o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de fidelidade. Mas não é essa fidelidade que a Igreja Católica Apostólica Romana possui. Ela já saiu dessa fidelidade há muito tempo, aliás, ela nunca teve. Ela nunca possuiu fidelidade ao Eterno, porque a partir do momento que você coloca imagens dentro de igrejas e defende isso, dizendo que isso não é adoração e sim veneração, que é uma diferença muito grande, e isso não é verdade. O Eterno abomina qualquer tipo de imagem. E se coloca dentro dos seus templos imagens, as pessoas vão lá e oram, rezam para aquelas imagens. Isto é contra a Torá do Eterno. Idolatria é contra, é o pior tipo de pecado. A Vodazará é o pior tipo de pecado contra a Kedushá do Eterno. E nós já falamos sobre idolatria em todos os níveis, a começar a partir da idolatria de imagens. Mas você pode idolatrar um determinado esporte na tua vida, você pode idolatrar a internet, você pode idolatrar o dinheiro, você pode idolatrar a sua imagem, você pode idolatrar a sua profissão, você pode idolatrar o seu esposo ou a sua esposa, você pode idolatrar os seus filhos. Eu me pergunto como estarão essas pessoas na idolatria no momento em que chegar da fase decisiva de escolhermos se seremos joio ou trigo. Muitas pessoas se comportando como joio, como quererão elas ser trigo? Como quererão elas se fazer valer da salvação em serem trigo se elas sempre se comportaram como joio? O que nos diz, então, a celebração do Natal? Nós vamos provar aqui a cristianização de práticas pagãs, baseado nisso do que o Papa Gregório, em 597, disse ao missionário Agostinho, lá para as missões, as falsas missões que eram feitas em território britânico. Não destrua os templos dos deuses ingleses, mude-os para igrejas cristãs. Não proíba os costumes inofensivos que têm sido associados a outras religiões. Consagre-os ao uso cristão. Então você ia consagrar o quê? A guirlanda para o Natal. A guirlanda é um portal de demônios usado em rituais druidas, usados nos rituais Wicca. Simbologia muitíssimo forte de atração de maus espíritos para a realização das vontades daqueles que celebram esta religião. Um portal para o mundo sobrenatural. É o mesmo equivalente à coroa de flores. Irmãos, se vocês não pesquisarem e fizerem tudo a torto direito, como sempre fizeram, ou como nós sempre fizemos, se não pararmos um momento na nossa vida, como eu parei no momento da minha vida para identificar o que era agradável ao Eterno ou não era agradável, vamos viver eternamente no engano, dizendo que estamos na verdade. A simbologia da árvore de Natal, e ontem no Instagram, tiraram sarro dessa informação. Eu não vou dizer aonde foi isso, né? Eu preciso, né, manter, nunca expor pessoas a isso. Jamais. Mas que o Eterno, desculpe, irmãos, vontade para isso não falta. Então as pessoas tirando foto do Natal, com uma gigantesca árvore de Natal, e a pessoa, com a sua família, com um grande conhecimento teológico dentro do protestantismo, determinada vertente do protestantismo,
mas aquele conhecimento é teológico. Para o Natal não serve de absolutamente nada. Ele simplesmente pega os seus livros, os seus diplomas, os seus certificados, amassa-os e joga devidamente todo o dia 25 na lata do lixo. Porque aceita espiritualmente uma guirlanda, aceita uma árvore de Asherá dentro da sua casa enfeitada e diz que aquilo é o nascimento de Cristo. Vivem na mentira. E é esta mentira que a Igreja Católica contou para você durante todos esses anos. O que você escolhe? Primeira grande reflexão para hoje. O que você escolhe, meu querido irmão, minha querida irmã? Eis que vos coloco a bênção e a maldição em Devarim. Acham que era só para aquela época, irmãos? Quando vós fazeis a leitura das Escrituras e os crentes evangélicos, nossos irmãos, dizem: nós somos Israel. Olha, toda vez que o Eterno fala Israel, é com você que ele está falando. E toda vez que ele fala Israel apontando para os seus pecados, e você está no pecado de paganismo, é com você que ele está falando, e é a ele que você está desagradando. E dentro dessa celebração pagã, é a ele, é ao coração do Eterno que você está desagradando. Isso vale para o ano novo também. E eu espero que esse podcast possa ir para outras pessoas, possa ir para irmãos protestantes, que é com carinho, com amor que nós falamos isso. Abris os vossos olhos e deixem de certos temas dentro do Tanar que sejam de enfeite para as vossas vidas. Deixem disso, passem a tratá-los com a mesma importância que vocês tratam a palavra de Yeshua HaMashiach. E quando Yeshua falava, e as escrituras testificam de mim, é sobre o Tanar, é sobre o Antigo Testamento que vós desprezais, que ele falava. E muitos desprezam o Tanar. Congregações protestantes, vertentes protestantes que dizem: o Antigo Testamento não serve mais, nós nos baseamos apenas pelas palavras de Jesus no Novo Testamento. Isto é uma grande inverdade, irmãos, isto é enganação. O Eterno não se agrada disso. E estamos chegando num tempo onde a casa de Efraim está voltando, e os judeus sabem disso. A casa de Efraim está está tendo seu despertar, e muitos estão voltando. E muitos judeus sabem disso. De que a casa de Efraim está, quando antes estava em religiões, doutrinas estranhas, está se agarrando à Torá, à vontade do Eterno, trazendo o testemunho de Yeshua. Porque ele já provou cabalmente que é o Mashiach, e não abrimos mão disso. E nos juntaremos à casa de Yehudá. É nisso que eu creio. Ora, eu cresci na minha techuvá crendo nas duas casas. Lá nos trabalhos de 2012, 2013, eu continuo com a mesma crença, irmãos. Mas eu pratico o judaísmo, mais pautado na doutrina dos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov. Não pensem vocês que eu digo amém a tudo que é colocado antes que pensem dessa forma. Nós estamos num jejum hoje de 10 TV. Eu estou fazendo esse jejum porque foi o momento que Jerusalém foi invadida pelos babilônios, de que homens como Irmiarro, que foram açoitados e quase morreram, ele foi poupado pelo Eterno para que ele visse a destruição da cidade. Um dia triste. Vamos fazer jejum, mas o meu jejum está mais profundo pelos meus pecados, por aquilo que tenho feito de errado contra o Eterno. E vós? E vós? O que vós tendes feito para o Eterno? Nós falamos essa semana, uma semana especial, de abertura dos nossos olhos. Vós gastais vosso tempo com o que não tem fruto. Vós gastais vosso tempo com o que não vai trazer bênçãos. Vós gastais o vosso tempo com aquilo que não vai trazer benevolência por parte do Eterno, porque vós estáis passando vossos tempos com coisas materiais. E não adianta muitos terem passado o Natal ontem à noite e dizerem que servem ao Eterno.
Nós seremos cobrados por aquilo que falamos, por aquilo que ensinamos. Eu serei cobrado pelas minhas palavras. E tenho consciência disso. Mas eu prefiro fazer. E pedir perdão ao Eterno pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, que eu as tenho. Mas isso não tira o legítimo direito que eu tenho de propagar as mensagens do Eterno para vós. Não me tira. E qualquer outra pessoa fazer a mesma coisa. E vós sereis medidos pelas palavras. Vós sereis medidos pelas atitudes. Parte 2 do nosso trabalho, queridos. Fidelidade ao Eterno. Nós estamos falando sobre isso, baseados no livro de Atos dos Emissários, capítulo 5, versos 29 a 32. A origem pagã do Natal. Quase todo mundo observa o Natal. Mas como o Natal começou a ser observado? Um texto aqui do nosso irmão Yohanan Ben Yaakov. Gosto muito dos textos dele, peguei numa grande rede social. Gosto de honrar os irmãos, dizer os belos textos que são feitos, textos de consciência. Aliás, a menor parte do trabalho que eu faço eu divulgo. A menor parte dos textos aqui que são divulgados são meus, tá, irmãos? Vamos dar honra a quem tem e merece a honra. Como os costumes e práticas associadas ao Natal fizeram dele o feriado mais popular do cristianismo tradicional. Você sabia que a data de 25 de dezembro tem um passado duvidoso e uma história longa e controversa? Isso não devia ser nenhuma surpresa, pois o Natal e muitos de seus costumes e armadilhas populares não se encontram na Bíblia. O ponto de vista do nosso Criador a respeito desse feriado popular é ignorado ou nem mesmo considerado pela maioria das pessoas. No entanto, devemos considerar grandemente a sua perspectiva. Vamos examinar a história do Natal e compará-la com a palavra do Eterno, ao invés de nossas próprias ideias e experiências para descobrir as vossas opiniões sobre este feriado religioso quase universal. Os historiadores nos dizem que a celebração do Natal vem de origens duvidosas. Lembremos que a festa do Natal teve uma evolução gradual desde os tempos que antecederam em muito o período dos nazarenos e foi sobrepondo-se aos festivais pagãos, e muitas das suas observâncias são apenas adaptações de cerimoniais pagãos para os seguidores de Mashiach. Como essas práticas pagãs poderiam fazer parte de uma celebração da congregação dominante? Que festas pagãs eram essas que vieram a se tornar o Natal no decorrer dos séculos? Então vamos lá. O que nós temos para mostrar para os irmãos é algo muito importante, né? Porque quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós trazemos aí feridas, frustrações, problemas. E falar sobre isso é algo de contexto muito espiritual. Que o Eterno quebre cadeias, que o Eterno quebre fortalezas espirituais, que o Eterno quebre grilhões mentais, que o Eterno bendito e exaltado seja o Elohim de Israel das nações, Elohim de Avraham, Isaac e Yaakov, Elohim de Yeshua, quebre as mentiras espirituais que foram colocadas em nossas vidas. Que o Eterno traga-nos a verdade. Que o Eterno não nos faça permanecer na mentira a qual nós somos colocadas, e a mentira que também, irmãos, talvez estejam passando, e que estejam aqui ouvindo esse trabalho. Talvez hoje, meus irmãos, nunca tenha sido tão conveniente o tema "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", como o próprio Mashiach colocou. Então você quer essa verdade, você crê nesse texto da verdade do Eterno, então você vai ter que assumir a tua responsabilidade,
Vós tereis que assumir vossas responsabilidades para abraçar essa verdade. Ou essa verdade é doída demais para que vós não queirais abraçá-la? As antigas origens dos costumes do Natal. Durante o século II, antes de Mashiach, os gregos praticavam rituais em homenagem a seu deus Dionísio, também chamado de Baco, que sejam ambos os nomes eliminados. O nome latino para essa celebração era Bacchanalia e espalhou-se desde os gregos até Roma, centro do Império Romano. Foi por volta de 21 de dezembro que os antigos gregos celebraram os chamados bacanais, ou festas em honra a Baco, o deus do vinho. Nessas festas, as pessoas entregavam-se às canções, danças e outras coisas que muitas vezes passavam dos limites da moral e dos bons costumes. Por causa das orgias noturnas associadas a este festival, o senador romano acabou com a sua observância em 186 antes de Mashiach. Porém, os senadores levaram vários anos para alcançar esta meta por causa da popularidade desse feriado. Acabar com o feriado era incomum para os romanos, uma vez que, mais tarde, Roma se tornou um crisol de muitos tipos de deuses e cultos. Assim como assimilavam a cultura, a arte e costumes dos povos conquistados por seu império, os romanos também adotavam as práticas religiosas desses povos. Além do bacanal, os romanos celebraram outro feriado, a Saturnália, realizada em honra a Saturno, que também seja eliminado este nome, o deus do tempo, que começava em 17 de dezembro e seguia por 7 dias. Muitas vezes estes também terminavam em tumulto e desordem. A partir daí, as palavras bacanal e Saturnália começaram a ter uma má reputação nos últimos tempos. O motivo para o descrédito da Saturnália é revelador. Na mitologia pagã, Saturno era um antigo deus-rei da agricultura que comia seus próprios filhos, presumivelmente para se evitar o regicídio, isto é, ser assassinado enquanto rei. E Saturno era um paralelo de um Baal cartaginês, cuja efígie, cujo símbolo de bronze, com chifres, continha uma fornalha onde as crianças eram lançadas como sacrifício. Vinha do deus Moloque, como os irmãos sabem, como é contado dentro do Tanar, contado dentro do Primeiro Testamento. Esse nome também seja eliminado. Veja os costumes que cercam a Saturnália. Todos os estabelecimentos eram fechados, exceto aqueles que forneciam alimentos ou acessórios para a festa. Os escravos eram igualados aos mestres ou até mesmo eram levados acima deles. E todos eram incentivados à bebedeira, à jogatina e à comilança. As pessoas trocavam presentes, chamados Strenae, por causa da deusa da vegetação Strenia, a quem era importante honrar em meados do inverno. Homens vestidos de mulheres ou com peles de animais se embriagavam nas ruas. Velas e lâmpadas eram usadas para espantar os espíritos das trevas, que eram considerados poderosos nessa época do ano. Só um momento, irmãos. Ok. Continuando. E nessa decadência e barbárie descontrolada, a Saturnália servia de desculpa entre os soldados romanos do Oriente para os sacrifícios humanos do rei das pândegas. As celebrações do solstício de inverno. Ambos os antigos feriados eram observados por volta do solstício de inverno, isto é, a época do ano com o menor período de luz do dia. Também dos romanos veio outro fundamento do Natal, a data 25 de dezembro. Quando o calendário juliano foi proclamado em 46 depois de Mashiach, muito recente após a morte de Mashiach, definiu em lei o que na prática já era comum, a data de 25 de dezembro para o solstício de inverno. As reformas posteriores do calendário fizeram com que o solstício astronômico migrasse para 21 de dezembro, mas o resquício irresistível da data mais antiga, isto é, 25 de dezembro, permaneceria.
No rastro da Saturnália, os romanos marcaram 25 de dezembro com uma festa chamada de Brumália. A palavra bruma é a contração da palavra latina brevum ou brevis, que significa breve ou curto, denotando o dia mais curto do ano. Por que esse período era significativo? O tempo do solstício de inverno sempre foi uma época importante na mitologia de todos os povos, onde o Sol, o doador da vida, está no seu ponto mais baixo. É o período mais curto de luz do dia do ano. A promessa da primavera é enterrada no frio e na neve. É o momento em que as forças do caos, que se colocam contra o retorno da luz e da vida, devem ser derrotadas novamente pelos deuses. Estamos falando num contexto pagão, ok, irmãos? Nós estamos lendo o texto sobre a festa de Natal, as origens da festa de Natal. No ponto mais baixo do solstício, as pessoas devem ajudar os deuses através da magia imitativa e cerimônias religiosas. O sol começa a retornar em triunfo. Os dias longos e apesar dos resquícios de inverno, a primavera mais uma vez se torna possível para todo mundo. É um momento de grande festa. Nos dias dos apóstolos dos Talmidim de Yeshua, no primeiro século, os primeiros nazarenos não tinham conhecimento do Natal como é hoje em dia. Mas os Talmidim, isto é, os apóstolos, vivendo sob o Império Romano, viam as pessoas observando a Saturnália romana, enquanto eles mesmos persistiam em celebrar as habituais festas de Adonai, como está marcado em Vaikra, em Levítico 23. A Enciclopédia Britânica nos diz que os primeiros nazarenos continuaram a observar as festas judaicas, embora com um novo espírito em comemoração aos eventos que esses festivais prenunciavam. Ao longo dos séculos seguintes, novas observâncias não bíblicas, como o Natal e o Domingo de Páscoa, foram introduzidas gradualmente no cristianismo tradicional. Aqui, entre aspas, cristianismo tradicional. A história mostra que esses novos dias foram impostos à força, enquanto os dias das festas bíblicas dos tempos apostólicos foram sistematicamente rejeitados. O Natal, abre aspas, o Natal, o festival do suposto nascimento de Yeshua, foi estabelecido por causa do desvanecimento da expectativa do retorno iminente de Mashiach. Isso está marcado na Enciclopédia Britânica, irmãos, 15ª edição, na página 499, do tema cristianismo. Bem, a mensagem de Yeshua e dos apóstolos, o chamado Evangelho do Reino de Deus, marcado em Mordecai, em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, logo foi esquecida. A celebração do Natal mudou o foco do chamado cristianismo para longe do retorno prometido do Messias para o seu nascimento. Mas é isso que as Escrituras orientam aos seguidores de Yeshua a fazerem? Então nós estamos tratando dentro dessa mensagem do contexto histórico do Natal. E aqui não sou eu que estou inventando, irmãos. Nós estamos tratando de algo muito importante. Nós estamos tratando de algo que, se muitas pessoas soubessem, elas nem deveriam observar, porque vai veementemente e cabalmente contra as Escrituras do Eterno. Este é o grande problema. Mas as pessoas insistem em dar um jeitinho, em fazer aquilo que não é da vontade do Eterno. Elas insistem em trabalhar, em colocar por baixo do tapete ainda. Isso, irmãos, isso estabelece com todos os pecados. Ok? Nosso tema aqui é falar sobre uma festa pagã. Por ele estar falando de outros pecados. As pessoas colocam pecados embaixo do tapete. Ué. Porque algumas pessoas podem pensar, não, mas está falando do Natal, que é pecado, e os outros pecados? Sim, os outros pecados nós aplicamos da mesma forma, irmãos. São blasfêmios da mesma forma. São condutas reprováveis da mesma forma. Como o Natal e como o Ano Novo o são. Então não minimizem
ou não vamos querer minimizar estas celebrações, porque existem outros pecados que as pessoas não confessam? Ora, claro que sim. Há pessoas que fazem parte da Teshuvá e que comeram pernil ontem, por exemplo, tenho certeza absoluta disso. Não resistiram. E que passaram na casa das suas famílias, deram as suas mãos, a pessoa falou Feliz Natal e a pessoa desejou Feliz Natal também. E que comeram um panetone, que é o bolo feito para a rainha do céu. Bolo de passas. Sabiam que isso também tem a ver? Poxa, irmão, e agora eu comi? E agora você comeu, mas se você estava na ignorância, agora se você não estava na ignorância e você ainda, eu vou comer porque eu não resisto. Saiba que você também será julgado pelo Eterno por causa disso, porque isso é um pecado. Estou colocando aqui para você que se diz membro da Teshuvá. Ou nós fazemos aquilo que o Eterno deseja, ou nós servimos a Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome, ou você demonstra fidelidade para com o Eterno e abre os teus olhos, e abram vossos olhos, ou nós responderemos perante ao grande Sanhedrin do Eterno. É esse o tipo de mensagem que muitos dos líderes deveriam colocar para os seus membros. E eles não colocam. Sabem por quê também, irmãos? E eu vou colocar agora, não tenho compromisso com nenhuma liderança, meu compromisso é com o Eterno. Não tenho compromisso com instituição de ensino, e nem com sinagoga. Sabem por quê? Porque tem medo de perder membros. E hoje, a maior alimentação do ego das lideranças do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno é quem tem mais membros nas suas congregações. Não é nem mais o dinheiro, é o poder, é a fama, é a vaidade. Você, líder, que se encaixa nisso, vós estáis cometendo um erro terrível perante ao Eterno. Porque se vós tendes pelo menos 2 pessoas na sua congregação, em vossa congregação, 3 pessoas, Baruch Hashem, estão ouvindo a palavra do Eterno e você sendo fiel, Baruch Hashem. Hoje existe uma disputa de egos e as pessoas querem ter membros. Por isso que as mensagens são as mesmas. Em que sentido? São as mesmas. É a mesma mensagem para Chá? São os mesmos rituais, são as mesmas orações? É a mesma mensagem para Minha? Mesma mensagem para Arvit? São os mesmos temas? Conhecimento histórico. Mas a nação de Israel se comportava daquela maneira. E hoje nós temos isso. Como você pode fazer a sua techuvá? Olha, o seu talit você pode... Olha, o tamanho da sua barba. E não se chama, e não se conclama as pessoas para uma techuvá, para um arrependimento. E o que eu falei agora, não sou contra, irmãos. Isso faz parte da ritualística judaica. Isso é importante. Mas os líderes ficam apenas nisso. E Yeshua está voltando, e os discursos são mornos. E Yeshua está voltando, e os discursos servem a interesses. Querem muitas vezes, mais enfeitar as suas congregações com grandes torot vindas de fora, do que alertar o povo para o grande mal que nós vamos viver agora no ano de 2021 com as inoculações indevidas. As pessoas não estão tendo compromissos com aqueles que que querem servir ao Eterno e que estão nas suas congregações. Existem interesses, irmãos. Não agemos por interesses. O nosso maior interesse é para com as almas, para com as pessoas.
O seu maior interesse como líder é falar da palavra do Eterno, falar da palavra de arrependimento. E aí você trabalha todo o outro aspecto ritualístico que é fundamental dentro do judaísmo messiânico, claro. Mas busque padrão. Ensine o homem como tratar melhor a sua esposa. Ensine a esposa como ser submissa ao marido, respeitando-o. Ensine que o homem tem o dever de falar sobre a Torá com os filhos. Ensine como se apartar de um determinado pecado. Ensine a não ceder para parentes, para o sentimentalismo de parentes. Ensinar a se apartar do avodazará, do pecado, é isso que não tem sido feito. E não tem sido mesmo porque eu sei que não tem sido feito. Com exceções. Aí eu uso o bom senso, eu tenho que usar o bom senso. Porque como diz já o ditado secular, toda generalização é estúpida. Nós não podemos generalizar. Então, se as pessoas foram instruídas a não celebrarem o Natal, a não celebrarem o Ano Novo, nós vamos falar também sobre a origem da festa de Ano Novo. Não hoje, porque nós estamos já estendendo muito a nossa live, inclusive. Dentro da mensagem 84, que nós estamos realizando nesse podcast, com o tema A Fidelidade do Eterno em Atos 5, 29 e 32. É a mesma fidelidade que nós conclamamos que Shimeon Kefa e os demais Talmidim tiveram. E eu li agora que eles viam essas celebrações ocorrendo em Jerusalém, porque Jerusalém era dominada pelos romanos, e eles se deixaram influenciar por isso, irmãos? Existe algum trecho de narração na Brit Hadashah que eles se deixaram influenciar por árvores de Natal, que já existiam, os pinheiros já existiam? Que eles se deixaram influenciar pelas festas pagãs? Eles foram firmes e foram fiéis para com o cumprimento das festas que estavam marcadas na Torá. E eu conheci pessoas que conviveram muito próximo comigo, que celebraram todas as festas, chegou no final do ano, sucumbiram às duas celebrações de Natal e Ano Novo. Sucumbiram à Saturnália e à celebração do Deus Janus. Ora, irmãos, ora! Se nós não temos e não precisamos manter a fidelidade para com o Eterno, precisamos, é fundamental. Nós precisamos disso, irmãos. Se vamos falhar em algum aspecto, ok, nós entendemos, nós somos falhos, somos seres humanos. Vamos pedir perdão ao Eterno. Perdão. Mas de uma maneira consciente, porque nós somos falhos. Mas se fizermos de maneira consciente, é pior ainda. Como foi escolhida a data do Natal? A Saturnália e o calendário, nesse caso da Lua Nova, de janeiro, eram as celebrações mais conhecidas aos chamados primeiros cristãos, de 17 a 24 de dezembro, e depois de 1º a 3 de janeiro, respectivamente. Mas a tradição de comemorar 25 de dezembro como aniversário de Yeshua veio aos romanos da Pérsia. Mitra, que seja eliminado esse nome também, o deus persa da luz e dos pactos sagrados, nasceu de uma rocha em 25 de dezembro. Roma era famosa por flertar com outros deuses e cultos. E no 3º século, o imperador anticristão Aureliano, isso no século III, já 274 depois de Mashiach, ele criou o festival de Dies Invicti Solis, o dia do sol invencível, em 25 de dezembro. Mitra era a personificação do sol, de modo que esse período de seu renascimento era um dia importante no mitraísmo, que tinha se tornado a mais recente religião oficial de Roma, com o respaldo do imperador Aureliano. Acreditava-se que o imperador Constantino aderiu ao mitraísmo até o momento de sua suposta conversão mentirosa ao cristianismo. Provavelmente ele teve um papel determinante em que a grande festa de sua antiga religião fosse transferida para a sua nova fé, fecha aspas. Bem,
embora seja difícil determinar a primeira vez que se comemorou a data de 25 de dezembro como Natal, da maneira que nós conhecemos, não é, irmãos? Uh, os historiadores estão de acordo que foi por volta do século IV. Esta é uma data surpreendentemente tardia. O Natal não foi observado em Roma, a capital do Império, até cerca de 300 anos após a morte de Yeshua. Suas origens não poderiam ser rastreadas aos ensinamentos ou práticas dos primeiros nazarenos. A introdução do Natal representou uma mudança significativa na, abre aspas, fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, fecha aspas, como está marcado em Yehudá, capítulo 3. As influências europeias quanto aos costumes do Natal. Apesar do Natal ter sido oficialmente estabelecido em Roma por volta do século IV, vamos ver agora a influência europeia. Um outro lado da festa de Natal. Depois, outra celebração pagã influenciou bastante muitos dos costumes do Natal de hoje em dia. Este festival era a festa germânica de Jule, da palavra escandinava para roda, que significava o quê? O ciclo do ano. Ela também ficou conhecida como as 12 noites, que se celebrava de 25 de dezembro a 6 de janeiro. Já existia esse festival. Esse festival era baseado na suposta guerra mitológica entre as forças da natureza, especificamente o inverno, chamado Gigante de Gelo, que significava a morte, contra o deus Sol, que representava a vida. Observe, irmãos, tudo faz e começa a fazer sentido, vocês começam a se lembrar. Sol, não é? O culto ao deus Sol, tão propagado no cristianismo católico. O solstício de inverno marca o ponto de mudança. Até então, o gigante de gelo estava no auge do seu poder depois do deus Sol começar a prevalecer. Abre aspas, à medida que o cristianismo se espalhava para o norte da Europa, surgia a observância de outro festival pagão realizado em dezembro em honra ao Sol. Desta vez era a festa de Yule dos escandinavos, que durava 12 dias. Nesse tempo, fogueiras enormes eram acesas para ajudar no renascimento do Sol. Os santuários e outros lugares sagrados eram decorados com vegetação, tais como azevinho, a era, o loureiro, e era uma ocasião para se festejar e beber. Isso é muito importante. Eles queriam festas, bebedeira. Então isso não foi desgarrado do que nós temos hoje, irmãos. Igualmente, remota era a prática dos druidas, a caça dos sacerdotes entre os celtas da antiga França, Grã-Bretanha e Irlanda, para decorar seus templos com planta de visco e com o fruto do carvalho, que era considerado sagrado. Entre as tribos germânicas, o carvalho era sagrado para Odin, que esse nome seja eliminado, o deus da guerra, e sacrificavam a São Bonifácio no século VIII. Então eles foram persuadidos a trocá-lo pela árvore de Natal, um pinheiro enfeitado em homenagem ao chamado Menino Jesus. E os imigrantes alemães trouxeram esse costume para os Estados Unidos. Ora, claro, era inevitável, irmãos, que isso acontecesse. Era inevitável que toda esta tradição, essa mistura, esse sincretismo acontecesse. Ou vocês acham que os líderes romanos estavam preocupados em seguir verdadeiramente a doutrina israelita, como mandavam as escrituras? Primeiro que nem se celebrasse o nascimento de Yeshua, mas ele pediu que se celebrasse a sua morte. E como ficamos nisso, irmãos? E como ficamos nisso? Perante a essas verdades? E eu já respondo a pessoas que não vão ser convencidas porque não querem ser convencidas perante a essas verdades. Não querem.
não querem aceitar. Isso é grave, irmãos. Porque as pessoas não querem, na verdade, dar mão à palmatória. Líderes religiosos do protestantismo não querem dar mão à palmatória. Eles não querem ceder. Eles querem justificar. Eles querem trabalhar, irmãos, a justificativa dos seus atos e continuar, por orgulho próprio, a perpetuar as práticas pagãs que foram colocadas pela Igreja Católica Apostólica Romana desde o século II, III, mais fortemente. E muitos acham que nós estamos brincando. E muitos acham que nós não estamos lidando com a verdade da maneira certa, e muitos acham que nós estamos influenciando as pessoas. Nós estamos simplesmente falando da verdade, irmãos. Irmiarro, no capítulo 10, muito obrigado ao nosso irmão que colocou na nossa imagem, estamos propagando aqui agora para vós. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas e enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão. Irmiarro, Jeremias, capítulo 10. É o mesmo conceito das árvores que eram cortadas pelos nórdicos, seja lá da região que nós conhecemos hoje, nos países nórdicos, né, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia, Alemanha, Áustria. As práticas eram basicamente as mesmas, que é aquilo que nós estamos lendo agora. Irmãos, se esse tipo de verdade, nós vamos orar também depois, no final, para terminarmos a nossa semana a respeito da fidelidade, a semana a respeito desses temas, que você pode acompanhar as mensagens 80, 81, 82, 83, 84, fazendo apenas uma correção. Ontem a mensagem foi a mensagem número 83. Quem ouvir vai ouvir 82 duas vezes, né? Só fazendo essa correção. O foco do feriado foi sutilmente mudado. Mas os costumes e as práticas pagãs tradicionais permaneceram basicamente inalterados. Os antigos costumes religiosos envolvendo o azevinho, a era, a planta de visco e as árvores verdejantes ganharam significados cristãos. Devemos ter em mente que Yeshua nos advertiu para termos cuidado com as coisas que se disfarçam de algo que não são. Isso é marcado em Matitial, capítulo 7, verso 15. E comparamos isso a Yeshayahu, Isaías, capítulo 5, verso 20. Esse tema também é colocado em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 a 15. Eu vou me poupar a falar, inclusive, da figura satânica de Papai Noel, porque eu acho que toda a origem do Natal, acho que ela foi bem especificada aqui. Né? Porque além do chamado Santa Claus, Papai Noel, existe a figura dos demônios que acompanham ele chamado de Grinches, né? O famoso Grinch. Tem um filme com esse nome, feito por um artista famoso, The Grinch, que eram os chamados elfos, né, que ajudavam, também presentes, entidades espirituais presentes na cultura britânica, presentes nas florestas britânicas, que são nada mais nada menos que entidades demoníacas invocadas pelos cultos dos espíritos das florestas dentro da Grã-Bretanha. Isso também na França acontece, que a base é a mesma, né? A cultura dos druidas, a cultura celta. E isso não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós cremos. E se você acha que nós estamos exagerando, se você acha que você deve então
prosseguir na cultura que você está inserido, vós tendes a liberdade para fazer isso. O Eterno te concede essa liberdade, mas você será julgado por isso. O Eterno concede essa liberdade, mas você será, na verdade, julgado por isso. Nossa mensagem hoje, uma mensagem longa, tratando da fidelidade, mensagem número 84, do podcast Canal Fábio Pires, de 25/12. O tema é a fidelidade ao Eterno em Atos, capítulo 5, versos 29 a 32. Eu creio que o nosso trabalho está realizado. Eu creio que o nosso trabalho está concretizado, consolidado. Nós vamos fazer uma tefilá, uma oração. Porque caso contrário eu vou me tornar repetitivo, e eu não quero me tornar repetitivo. Essa semana foi uma semana muito especial. Pedimos aos irmãos que orem por todos nós, orem pela minha vida. Se os irmãos quiserem enviar mensagens para nós no nosso e-mail, serão muito bem-vindos. Pedidos de oração. Precisamos de ajuda também espiritual, precisamos de ajuda física ou financeira. Se você puder nos ajudar, nos ajude, por favor. Escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Todo e qualquer tipo de ajuda será muito bem recebida. E hoje nós estamos concretizando mais um trabalho do qual o Eterno, o nome do Eterno em Hakadosh Baruch Hu, é e deve ser reverenciado. Ele é o centro de todas as coisas. Mantemos o testemunho de Mashiach, Yeshua, mas o Eterno é o centro de todas as coisas. Isso é fundamental. O Criador dos céus e da terra. Ele é o provedor de todas as coisas. A Ele todo poder, toda kavod, toda a reverência que lhe são devidas. Hakadosh Baruch Hu, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos o Teu nome santo porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua grande misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado hoje para sermos pessoas diferentes. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para que possamos estabelecer mais uma aliança contigo. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado, porque pudemos acordar, abrir os nossos olhos, fazer esse estudo. Estamos com a nossa saúde preservada. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor assim nos abençoa. É sabido que todas as coisas que precisam acontecer já estão acontecendo. É sabido que todas as coisas que precisam acontecer acontecerão de maneira mais drástica para o cumprimento da tua palavra que foi dado dentro dos livros de Daniel, Ezequiel, que foi dado também nas palavras de Mashiach e Yeshua, em Matitiahu, que foram também dadas pelo teu servo Yohanan na ilha de Patmos. Proteja-nos, Pai, por favor. Ajuda-nos, Pai, dá-nos forças. Mas, em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões que são cometidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós pedimos pela ajuda, pela tua ajuda, Pai, por favor. Nós clamamos que nós necessitamos de Ti, Pai, e não temos nenhum outro Elohim que não seja o Senhor. Em datas tão complicadas como essas, de grande pressão espiritual, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a vida dos irmãos que estão nos ouvindo. Que o Senhor traga, que o Senhor coloque, meu Pai, a Tua proteção. Problemas de conflitos, de mentalidades, pessoas que não querem aceitar a Tua palavra, não querem abraçar a verdade, a Emet, que o próprio Yeshua, que o Teu próprio Filho colocou. Num dia de jejum que nós estamos fazendo, dia 10 de Tevet,
porque a tua nação foi destruída por causa da desobediência e principalmente por causa da idolatria, e que o teu servo Yirmeyahu foi fiel, personificando a figura de Mashiach. Eu te peço que o Senhor abençoe, Pai querido, aqueles irmãos que precisam de Ti, Pai, que estão sofrendo, estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo mortos, aqueles que já estão sendo ofendidos porque querem estar na Tua verdade, aqueles que estão sendo oprimidos, seja pelos cônjuges, pelos filhos, oprimidos pelos seus parentes, oprimidos pelos seus amigos que se dizem amigos, aqueles que estão sozinhos, que não têm uma congregação. Ajuda, Pai, por favor. Abençoe a vida dessas pessoas, em nome de Yeshua HaMashiach. Estendemos a nossa solidariedade às lideranças conscientes e até aqueles que não estão sendo conscientes, que possam conclamar o povo para uma verdade, mas a verdade que liberta, a verdade que nos lava, a verdade que nos deixa imaculados perante a Ti, Pai, não pelos interesses pessoais ou pelos interesses financeiros, Pai. Repreenda isso em nome de Yeshua HaMashiach. Traga à mente desses irmãos líderes, Pai, que eles não podem estar nesse meio maligno de satisfação do ego, de satisfação pessoal, mas que precisam trabalhar pelas vidas, em prol das vidas. Isso é muito importante. Abençoe os irmãos também que se retiraram do sistema anterior, mas que hoje não querem ajudar. Há pessoas que estão vindo também, descobrindo esta verdade, às vezes por ignorância, por estupidez, por arrogância. Abençoa-os, libertando-os desse mal, Pai. Toca no coração dessas pessoas, traz sonhos, visões, alerta-os em nome de Yeshua HaMashiach. Quanta coisa precisa ser feita, Pai. Quanta coisa precisa acontecer. Que teu nome seja louvado mais uma vez. Te damos graças, te damos toda a reverência, kavod, Shem Yeshua HaMashiach. Que teu nome seja louvado. Que teu nome seja louvado mais uma vez, Pai. Nós te agradecemos imensamente por esse momento, por esta semana. Vamos então para a bênção arônica, que está marcada na página 18 do Sidur. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל לאמור לכם, יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis aos filhos de Israel, dir-lhes-eis: O Eterno te abençoe e te guarde, faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz, e porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém, vem amém. Muito obrigado, irmãos, pela participação de todos que estiveram conosco, nos comentários, nessas mensagens. Nós agradecemos imensamente a todos e agradeço as mensagens de solidariedade, né? Agradeço as mensagens que estão sendo com tanto carinho. Lembrem-se, não é para mim, isso tudo vai para o Eterno, tá, irmãos? Vocês sabem disso, eu já às vezes até cansei de falar sobre isso. Nós pedimos ao Eterno que todas as palavras dos irmãos de apoio sejam palavras de reverência ao Eterno. Nós somos aqui apenas instrumentos que passam este conhecimento, e fazemos isso para o benefício de todos vós. Obrigado, então, àqueles que têm reconhecido esse trabalho. Deixem um like, passem esse trabalho para outras pessoas, passem esse trabalho para outros que vocês acham que precisam ouvir certas mensagens, e
surpreendentemente, o nosso dia com o maior número de pessoas ouvindo a mensagem aqui até agora. Eu agradeço imensamente. Isso é honra para o Eterno. Bendito seja o Eterno. Estou muito contente. Depois de uma semana difícil que nós passamos, eu estou muitíssimo contente e que essas mensagens possam abrir vossas mentes e vossos corações sob a atuação da Ruach HaKodesh em nome de Mashiach Yeshua, o nosso Rabi, o nosso mestre. Voltaremos na segunda-feira de manhã, se assim o Eterno nos permitir, aí com outros temas, com outros trabalhos, e vamos também fazer um trabalho sobre o Ano Novo, também no mesmo nível, nessa mesma preocupação com vossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. E que vós tenhais um excelente Shabat, aqueles que guardam o Shabat, um excelente Shabat, para que o nome do Eterno seja reverenciado, né? E aqueles que estão fazendo jejum no dia de hoje, vai até o pôr do sol. Se você não sabia e quiser fazer jejum, faça um jejum, de repente do meio-dia até as 18 horas ou até as 18h30, é fundamental também. Esse jejum também trata dos nossos pecados. Fazer jejum é fundamental, principalmente em tempos como esse, que nós precisamos de muita força espiritual. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Muito obrigado mais uma vez. Shabbat Shalom.